estavam sentindo a minha falta, não foi? Confessa que vocês estavam sentindo a minha falta, meu povo, eu também. A gente aconteceu tanta coisa. Mas olha, vamos para o que interessa, tá bom? Vamos falar hoje sobre a minha experiência na autoescola, certo, gente? Todo aquele processo, né, que a gente ainda está no processo de finalização, mas eu vou contar para vocês, gente, tudo o que aconteceu, né? Também vou falar sobre a parte boa, né? Os pós e os contras, né, gente? A parte boa, alguns tópicos que para mim não foram assim tão bons, né? E deixou muito a desejar, E eu vou contar aqui tudo pra vocês, tá? Sobre a minha experiência na autoescola, ok? Gente, vamos lá sem delongas e vamos para o que interessa, tá certo? Gente, vejam só. Quando eu dei início, né, na autoescola, nós fomos fazer o psicotécnico, gente, ó, pra vocês terem uma ideia, pelo psicotécnico, eu já tive uma noção ali que muitos, eu acho assim, que a autoescola deveria ter informado, né, ao aluno, né, antes do aluno iniciar, independente do psicotécnico, pro teórico, seja para prática, eu acho assim, que a autoescola, essa é minha opinião, tá, gente? É minha opinião, meu povo. Eu acho que a autoescola deveria informar e deixar o aluno a par de tudo que vai acontecer, que ele vai fazer e tudo mais, certo? Então, quando eu cheguei para fazer a prova do psicotécnico, né, que foi agendado na autoescola e tudo mais, gente, só que quando eu cheguei lá, né, eu digo, vou fazer só o quê? O psicotécnico, que é a prova, né, e o exame de vista e acabou, né, meu povo? Na minha cabeça era isso, gente, só que a Alessandra pensou de forma totalmente errada, meu povo. Pensei totalmente errado, porque quando eu cheguei lá, gente, primeiro, que eu não fui com roupa própria, não fui bem arrumada, né, gente, eu não fui, né, porque como eu imaginei que tinha sido isso e eu teria que vir trabalhar, né, logo após, então assim, eu digo, não, eu vou com uma roupinha assim básica, fui até com uma leg, né, uma leg marrom, fui com uma leg e uma camiseta assim, esportiva. E fui, gente, primeiro, que eu não tava maquiada, tá? O cabelo tava do jeito que tá aqui, ó, foi o cabelo que eu fui, né? E quando eu cheguei lá, meu povo, né, cheguei no balcão, tinha que assinar uns papéis lá, assinei tudo mais, aguardei, né, a sala tava muito tumultuada. Quando eu cheguei lá, gente, aí tinha que fazer o que, meu povo? Tinha que tirar foto. Tem que tirar foto, meu povo, e eu não sabia que tinha que tirar foto. Agora imagine você chegar no psicotécnico e chegar lá, a gente tem que tirar foto. Imagina, eu pensava que seria uma coisa, quando cheguei lá, tirar foto. Olha, assim, moça, desse jeito, eu não sabia que eu tinha que tirar foto. Teve que tirar foto do jeito que estava. Só fiz soltar o cabelo, inclusive meu cabelo estava preso, soltei o cabelo, meu povo, soltei o cabelo, ó, nem pra dar, né, gente? E outra, nem maquiagem, nem make eu fui. Então, assim, tirei uma foto, a primeira ficou uma presepada, né, uma papagaiada, né, meu povo? Porque vocês sabem, né, que foto de autoescola, minha gente, quem já tirou e que quem tem habilitação sabe que a foto é horrorosa, né, a foto é feia demais, porque lá eles tiram de qualquer jeito. Tirei a foto, gente, vi, quase caiu pra trás. Eu disse, moça, tira outra foto. Então a gente precisou tirar outra foto, meu povo, foi. E, gente, olha, eu vou contar pra vocês, viu? Vou contar pra vocês que eu pensando que agora, né, vai ser agora a prova, né? Pronto, tirei a foto lá do jeito que tava, fui. De repente, esperei mais um pouquinho, vamos lá para a prova, né? Psicotécnico em si, né? Falar com a psicóloga. Então a gente foi, ela deu uma palavrinha com a gente, pergunta o intuito, porquê, né, gente? De você fazer a prova, então, de você fazer a autoescola, se é carro, se é para moto e os motivos da escolha, né? Do carro ou moto. E perguntou umas coisas aleatórias, eu acho que é uma pegadinha, não sei. Pronto, respondi, conversei com ela, fui bem, assim, bem prática, né, gente, objetiva, bem direta, não enrolei.
E, gente, pronto, aí sai, olha, aguarde que daqui a pouco vocês vão voltar de novo. Eu disse, ok, pronto. Aí depois, eu acho que mais ou menos uns 10 minutos, a gente retornou para a sala, todo mundo junto, porque a conversa foi individual, e depois ela chamou todo mundo, né, para a sala, para a gente começar a prova. A prova é aqueles pontinhos, né, gente, que todo mundo já sabe, né? Então, na hora eu cheguei assim, acho que é para responder alguma coisa, né? Eu tinha olhado no Google, gente, mas o que eu olhei no Google era tipo assim, aquelas 4 figuras, o que está faltando, o que não deixa de faltar, o que tem, que o outro não tem, mais ou menos por aí, isso aí. O que eu vi, né? A pesquisa que eu fiz. Mas quando eu cheguei lá, gente, tinha isso, tinha uma apostilazinha para você fazer, isso, essas pegadinhas. Chutei, minha gente. Teve coisa que eu fui, né, pela lógica, que eu disse, eu acho que eu vou reprovar, porque foi muita lógica, também usei muita lógica, digo, né, você passar, passou, porque eu não estudei esse negócio desse, que só é lógica. Chutei também, mas também algumas coisas eu acertei. E foi uma folha, ela deu uma folha que tem uns tracinhos assim, né? Uns tracinhos. Então eu fui pela lógica, eu digo, olha, então se aqui tem um tracinho, eu vou seguir esse tracinho. Então eu fui nessa lógica, gente. Porque, gente, na autoescola não explicaram, não teve aula, né? Quando a gente foi fazer, não falaram sobre isso, né? Ninguém fala nada, né? Sobre isso, porque deveria ter, porque tem gente que tem, vocês pensam que não tem gente que não reprova no psicotécnico, tem gente que reprova, gente. Então, eu acho que você paga caro para você ser reprovado no psicotécnico, é raro, mas tem gente que reprova. Bom, então fizemos as provas, eu fui lá pela loja, se tem pontinho assim, tracejado, eu vou junto. Aí ela falou, ó, vocês vão fazer, quando eu falar pare, vocês vão fazer um traço. Então eu fui pela lógica, né? E daí, meu povo, depois que terminou, a gente foi para o exame de vista. Fizemos o exame de vista, tá? Ela pergunta, né, se a gente faz com óculos, quer pilotar com óculos ou sem. E como no meu caso, né, moto, você vai de pilotar com a moto com óculos ou sem óculos? Eu falei, olha, vou com óculos. Tudo bem. Tá normal, tranquilo, pediram pra gente aguardar, né, no site para ver se a gente passou. E daí, meu povo, foi isso, entendeu? Foi isso. E a gente viemos embora, né, e fiquei aguardando a autoescola dizer se eu passei ou não. Eu não sabia, até então eu não sabia. E daí, gente, foi isso, entendeu? Tipo assim, foi rápido, eu achei que foi rápido, né? Só que assim, a parte ruim do psicotécnico só é isso mesmo. Acho que deveria orientar os alunos a respeito disso, né? Sobre a questão da foto, o pessoal bem vestido e tudo mais. E também deveria orientar sobre a prova, como é a prova e tudo, entendeu? Se é com traço, não é e tudo mais, entendeu? Porque o que a gente vê é no YouTube, entendeu? O que tem no YouTube, né? Vídeos é que a gente vê, mas na autoescola não explica nada, pelo menos aqui eu fiquei, não explicou nada disso sobre o psicotécnico. Viu? Agora vamos para a teórica. A teórica, gente, a teórica, meu povo, é mais fácil ainda, né? A teórica. Teórica é mais fácil, porque você tem que estudar. Você tem que estudar, eu mesma usei, assim, a gente recebeu uma apostila, né, pra gente poder estudar e assistir as aulas online. Eu optei aulas online, porque como eu trabalho o dia todo, não ia ter tempo de assistir aula. Então, assim, uma coisa que deixou a desejar também no online, porque os professores, ninguém vê o rosto de professor nenhum, a tela só aparece só as imagens, né, da apostila, e você não tem aquela visão do professor, tá? Então você só vê figuras. E outra coisa, gente, outra coisa, o professor fala muito lento, câmera lenta, porque assim, você já passa o dia todo cansada, e ainda, meu povo, você ter que ficar assistindo uma aula, imagina uma aula, né? Uma aula e o pessoal ainda tá lento demais, sabe? Aquela câmera lenta, gente, dava sono. Tinha momentos que dava vontade de dormir. Juro pra vocês, dava vontade de dormir, gente. Porque eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, dava vontade de dizer, professora, dá pra senhora falar mais rápido, assim, interagir mais com a gente? Entendeu, meu povo? Não.
Aí, o que foi que aconteceu, né? A gente não via, batia sono, era mais ou menos, a gente começava a aula, era de 7 horas, 6h30 mais ou menos para dar entrada, e a gente ia até 10h15 por aí, ou 10h20. Minha gente, era muito tempo. Então, assim, na maioria das vezes eu cochilava e voltava no meio da aula, lá com o pessoal pedindo para fazer a validação facial, e eu já pegava assim nas últimas da validação. Não gostei desses pontos, tá? Muitas horas, e o pessoal fala muito devagar e tem muita leitura, isso cansa. E não gostei também, por isso que eu prefiro o presencial, mas infelizmente eu não pude, então infelizmente foi dessa forma. Graças a Deus, no dia da prova, a gente foi lá, agendei pro shopping e tava mega nervosa, muita gente no dia tava reprovando, eu fiquei logo me tremendo, fiquei logo nervosa, assim, pronto, meu Deus, se eu reprovar, já vou descer aqui, já comecei a obter informação, meu povo, né? Onde é que paga aqui o próximo teste? Porque eu já procurei saber, porque se caso se eu reprovasse, eu já ia descer lá pro setor e já ia pagar, porque eu sou dessas, meu povo. Eu já tava, era tensa, a cara do professor que chegou assim, a cara amarrada, olha, estressado, acho que ele tava estressado. Olha, pense, tava com ar assim de que não tinha namorado, vocês sabem, né, meu povo? Então acho que ele amanheceu assim com, sabe, uma pá virada. Nem um sorriso deu pra gente. E eu disse, minha gente, pelo amor de Deus, esse professor tá muito com a cara amarrada. Então assim, gente, olhando aqui a hora, que daqui a pouco eu vou atender, meu povo, porque eu tô aqui no ambiente de trabalho. Gente, eu não tive tempo, minha gente, mais de conversar com vocês, nem nada, minha gente, porque minha vida tá assim, ó, tá uma correria, vocês não tem ideia, não tem acontecido tanta coisa comigo, gente, tanta coisa na minha vida. Você não tem ideia não, meu povo, não tem ideia não. E eu ainda preciso fazer o vídeo pra vocês mostrando a moto e tudo mais e tal. E, gente, a moto tá lá, só que eu não tô tendo tempo, minha gente, porque o tempo que eu tenho é só pra chegar, tomar banho, comer, cama. Vocês estão entendendo? Aí, voltando pro assunto, minha gente, cheguei lá, sentei na cadeira, fiz a prova, que é no computador, só pra marcar lá, né, X, no computador mesmo. Tem as validações. Gente, muita coisa eu acertei, que eu sabia, e muita coisa eu chutei, não vou mentir. Fui muito pela lógica também, porque essas provas é mais lógica. Então, graças a Deus, quando eu terminei a prova, eles estipulam, acho que é meia hora para fazer a prova, meia hora. Então, assim, quando eu terminei, fui lá no rapaz, né, no professor, morrendo de medo de a gente ser reprovada. Tem que pagar uma taxa de R$100 e poucos, 162 e pouco, eu acho. E graças a Deus ele colocou lá aprovada com 28 pontos. Graças a Deus a minha pontuação, que eu nem imaginava, eu pensei que eu ia passar, minha gente, me arrastando, mas graças a Deus que não precisei. Passei com 28 pontos, né? A pontuação mínima é 21. E é isso, minha gente. E daí, minha gente? Chegou agora, minha gente, olha agora que eu vou começar a falar para vocês sobre a prova prática, ou não, as aulas práticas, meu povo. Você não tem ideia, meu povo, tem ideia não. Eu vou até passar uns trechos aqui de todo o percurso que eu fiz lá na pista de treino, que eu vou mostrar para vocês como é a pista de treino, minha gente. Como é a pista de treino. Eu vou mostrar aqui só para vocês terem uma ideia de como é essa pista de treino. Só um minutinho, só para vocês verem. Eu senti, como eu sou iniciante do zero, minha gente, 0 meses, sem nada de moto, não sabia pilotar nada de moto, agora que realmente, agora eu sei andar de moto, né? Eu mesmo, minha gente, eu mesmo levei 2 tombos. Ai, gente, eu levei 2 tombos, minha gente, 2 tombos. E felizmente o professor não gravou, mas se ele tivesse gravado, eu mostrava para vocês o belo do tombo que eu levei, minha gente. Só que, minha gente, que como eu já sabia pilotar, já sabia pilotar a moto, eu assim, na verdade, eu não caí com ela andando. Foi assim, na hora que eu fui
para a pista do circuito mesmo, o professor falou, venha para cá treinar aqui. E eu fui, gente. Vamos lá fazer o circuito. Aí eu peguei a moto, vinha eu, né, com a moto. Vinha eu com a moto, meu povo. Na hora que ele falou assim, pare. Aí, gente, na hora que eu fui parar, que é assim, eu tenho 1,5 m, mais ou menos. Eu acho que 1,48 m para 49, mais ou menos isso, gente. A moto que eu tava, gente, era a moto mais baixa que tem, que a única que tinha lá era essa da Yamaha. As outras era tudo Honda, e da Honda eu não conseguia mal tocar no chão. Porque assim, como eu sou pequenininho, o assento, o banco deles é mais alto. Então assim, a única que eu consegui me adaptar foi com essa da Yamaha, porque ela tem aquela... É meio rebaixado, né? A parte do assento dela assim na frente, um pouquinho meio assim, ó. Rebaixado. Aí, gente, foi o que deu, entendeu? Me adaptei. Mesmo assim, gente, com ela, eu ficava, gente, na pontinha do pé. Com ela, na ponta do pé mesmo, assim, ó, bem na pontinha dos pés. Eu ficava... que eu adquiri até uma tendinite, olha, gente, uma tendinite uma fascite plantar no pé, eu adquiri. Por quê? De tanto ficar assim, forçar, flexão, plantar, eu adquiri uma tendinite, entendeu? E até hoje ainda estou assim, sentindo um desconforto na ponta do pé. E daí, gente, aí na hora que eu parei a moto, eu fui frear, freiei. Quando eu fui pisar, como o campo é irregular, é assim, ó, é meu ladeirado. Aí, gente, faltou chão, porque justamente a gente só pode apoiar o pé esquerdo no chão. Então, lá vai eu, gente, fui apoiar o pé esquerdo. Cadê chão? Cadê chão, meu povo? Meu povo, é muita alegria, meu povo. É muita alegria, meu povo. Pra poder... Olha, só sei que na hora faltou chão, gente. E eu caí. Tombei. Parei e tombei. Não foi pra cadê chão, tombei. Tombei, meu povo. Fazer o quê, né? Fazer o quê, meu povo? Tombei, o professor correu e tudo mais, acho que passei vergonha. Olha, meu Deus do céu, fiquei com o pé dolorido, né? Um pouquinho assim as costas. Graças a Deus que eu tava com capacete, bati assim a cabeça assim, mas como eu tava com capacete, graças a Deus, né, gente? Graças a Deus, né? Mas ainda fiquei com a cabeça dolorida por alguns dias. Então, assim, gente, eu acho que, né? Foi isso a minha dificuldade. Foi mais um campo, porque, gente, se o campo, veja só, sim, gente, para piorar, viu? Como é ladeirado, justamente a parte do circuito fica na ladeira do campinho, fica na ladeira, aí o circuito mais difícil, que são os cones e são a rampa, o cone e a rampa. O mais difícil, gente, vocês acreditam que ficava justamente na ladeira? Justamente na ladeira eles colocaram os cones, minha gente. Olha, pense, viu? Aí, olha, minha gente, olha, pense, pelo amor de Deus, que eu nunca vi. Em vez de terem feito aquela pista embaixo, na parte baixa, eles colocaram lá em cima na ladeira. Eu nunca vi isso, minha gente. Eu acho que, eu não sei, eu fiquei com tanta raiva. Porque, gente, quando eu passava tudo bem, eu tava fazendo os cones bonitinhos. O problema, gente, era na prancha, porque saiu do cone, já tem que entrar na prancha. E como era ladeira, aí quando eu saía do último cone que pegava, tinha que girar o guidão automaticamente já pegar. Só que como era ladeira, eu tinha medo que a moto derrapasse, entendeu? E pelo fato, acho que de eu ter levado o tombo, eu fiquei um pouco traumatizada, mas também a ladeira, gente, e o campo não era assim, era de barro, corria o risco de, na hora que eu fosse fazer o retorno, né, a moto, né, deslizasse, não sei, gente, e caísse. Eu ficava com muito receio. Aí, gente, na hora que eu ia subir na rampa, aí eu sempre saía, conseguia subir, mas eu saía da rampa, subia, saía, toda vez. Eu acho assim que foi por conta da ladeira mesmo, porque se tivessem feito o circuito na parte rebaixada, gente, se fosse da mesma igual a do Detran, eu tinha passado de primeira, minha gente. Infelizmente eu não consegui passar. Foi no dia da prova, fiz todo o circuito bonitinho. Não estava nervosa, gente, no dia da prova, não estava nervosa, porque eu disse, Senhor, tome à frente, Deus, e seja feita a tua vontade. Então, assim, eu deixei nas mãos de Deus,
disse, senhor, se não for para ser, não vai ser. E se for da tua vontade, eu vou passar de primeira, né? Então, gente, assim, fui lá, né, com a cara e a coragem, né, iniciante. Fiz, gente, por incrível que pareça, fiz todo o circuito bonitinho, fiz a parada certinha, tudo bonitinho, gente. Quando foi, gente, na hora, passei os cones, bonitinho, gente, não toquei nada. Mas quando chegou na hora da rampa, eu subi. Antes do finalzinho, faltando um pouco para o final da rampa, eu desci. Olha, gente, que eu fiquei, olha, sei não, você não entende não, meu povo. Quando eu desci daquela rampa ali, eu já tava assim, olha, pense, viu? Aí, minha gente, infelizmente eu não passei por conta disso, porque se eu tivesse, gente, se essa pista da autoescola fosse igual ao do Detran, gente, a gente tinha passado de primeira, porque a observação do Detran só foi assim, por falta de equilíbrio, acabou saindo da prancha. A observação do Detran foi isso, que por falta de equilíbrio eu desci da prancha, entendeu? Mas, gente, olha, eu fiquei pé da vida, né? Pé da vida, gente. Olha, pense, a única coisa que eu achei errada foi isso, deles terem feito, colocado o aluno para treinar. Eu não sei se é para dificultar, se é para o aluno reprovar, eu não sei se é pensando só nos alunos que já sabem pilotar a moto e não pensam nos iniciantes, entendeu? Eu acho assim, gente, que quem tem autoescola tem que pensar em fazer a pista de treino do mesmo jeito que está lá na autoescola. O que eu falo do mesmo jeito não é pista de barro não, gente, é pista asfaltada, bonitinha, segura, entendeu? Circuito bonitinho. O que eu vejo aqui, a pista de Arapiraca, por exemplo, aqui é macia e Maceió, mas assim, eu não sei se eu acho que tem autoescola que já tem pista adequada, né? Lá eles até tem, gente, só que ainda está naquela fase de construção ainda, entendeu? Que eu já cheguei aí lá, mas estavam as partezinhas ainda que não estavam finalizadas, muito buraco, entendeu? Muito buraco também. E era muito curto, muito pequeno o espaço também, entendeu? Tudo pequeno. Aí, gente, assim, eu peguei uma autoescola que infelizmente, né, gente, infelizmente as pessoas são maravilhosas, o professor me ensinou super bem, tem funcionários são muito receptivos, atendem você super bem. O problema é a estrutura da prática que não é adequada, só isso que eu não gostei, entendeu? Que isso que veio me prejudicar. Isso me prejudicou, né? Aí agora, o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar vou pagar 5 aulas, né? Porque, gente, é tudo ou nada. Então, vou ter que pagar, né, gente, mais 5 aulas. E outra, a mesma nota que eu fiz a aula, eu loquei pro dia da prova ainda, viu? Por isso que eu me dei bem, assim, não me dei 90% que eu me dei bem, só não me dei 100% porque eu desci da rampa, né? Mas eu acho que não foi culpa minha, foi culpa também da autoescola, mas, gente, eu acho assim, que se eu também tivesse acelerado a moto, eu acho que eu tinha conseguido, viu? Aí, o que acontece? E eu vou ter que pagar 5 aulas e vou ter que pagar 5 aulas, meu povo. Vou ter que locar novamente a moto e pagar a taxa do Detran, que está 162 e os quebrados, minha gente, que não é fácil não. Então, assim, eu tenho que passar, dessa vez eu tenho que passar, minha gente, eu tenho que passar. Tem que passar, porque eu não quero estar indo no Detran mais não, minha gente, que é um saco aquilo ali. Um saco, certo que a prova é rápida, não durou nem 5 minutos. A locação da moto, me locaram, foi R$100. R$100 a locação da moto, eu não passei nem 10 minutos com a moto lá pilotando. As aulas, eu paguei, foi R$70 por aula. E a taxa do Detran foi 162. Então, soma aí tudo isso. E agora, né, gente, eu pedi um abatimento no valor, né, das aulas, aí me fizeram por R$50 a cada aula, né, eu pedi 5 aulas, saiu a R$50 cada, e a moto também deram um desconto, que eu pedi, de 100 deixaram por 80 a locação,
Porque tem que ser ela, meu povo, não vou pegar outra não. Se eu me dei bem com ela, nas aulas tem que ser com ela. E paguei a taxa do Detran R$162 e um pouquinho, né? Mas, vamos lá, meu Deus, espero que dê tudo certo. Vamos lá, meu povo, espero que vocês torçam por mim, porque, gente, a moto tá lá, né? Eu quase nem tô andando com a moto porque eu tenho medo de estar saindo com ela e ser abordada, sei lá, vocês sabem, né? E ter retenção da moto. E eu não quero, né? Que aquilo ali foi presente de Deus. De jeito nenhum, Deus me livre. A moto é pra me trabalhar, gente, com ela, me fazer minhas coisinhas, meus atendimentos. Então, assim, né? Sou grata a Deus por tudo, né? Mas ainda vou mostrar a vocês a abençoada da moto, tá bom, meu povo? Pra vocês conhecerem, porque assim, gente, o tempo tá bem escasso, mas eu vou ver se amanhã, no sábado, ou no sábado ou no domingo, eu saio com ela pra dar uma volta, pra treinar, sair mais com ela, né, gente? E eu peço pra alguém gravar, filmar pra vocês, tá bom? Então é isso, meu povo, o meu relato, minha gente. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês, sobre a opinião de vocês também, relatem a opinião de vocês, entendeu? Quando vocês fizeram autoescola, seja moto, seja carro, o que vocês... Eu quero saber de vocês também, a opinião de vocês sobre o que vocês passaram, a experiência de vocês sobre o que vocês passaram, minha gente, também. Porque a minha não foi muito boa não, né? Teve o lado bom que eu aprendi a andar de moto, né? Que eu aprendi. A gente, cara, minha gente, só pra moto foi quase R$2.000, minha gente. Só moto, quase R$2.000. Eu acho que eu já tô gastando mais de 2.000 com esse negócio aqui. Prova aqui, vamos fazer aqui, uma aula extra aqui. Bota. Se eu fosse fazer de carro, minha gente, carro e moto, ia sair quase R$3.000. Eu digo, não, mulher, deixa aí carro depois, eu não tenho carro, minha gente. Eu vou fazer autoescola de carro pra quê? Se eu não vou ter o carro. Vou fazer pra moto porque eu já tenho a moto, não, meu povo. E nem pra treinar, né, gente? Nem pra treinar, mesmo que eu fizesse autoescola pra carro. E pra gente não esquecer, tem que estar, né? Tem que ter o carro de alguém, alguma pessoa, né, pra ceder. Não tem, minha gente. Ah, mas a Alessandra, tu loca. Sim, posso locar, minha gente. Posso locar, fazer locação de carro. Mas vamos deixar quieto no tempo de Deus, né? Então, assim, a minha prova agora vai ser dia 22 de março, maio, tá? 22 de maio a minha prova. E, gente, torçam por mim, né? Vamos torcer para que dê tudo certo. Orem, peçam a Deus por mim. Porque, gente, dessa vez é tudo ou nada, meu povo. Eu tenho que passar dessa vez, tá certo? E vamos lá, meu povo, curtam esse vídeo, por favor, minha gente, pra engajar, tá? Para o YouTube entender que vocês gostaram. Me ajude, tá? E é isso. Vou esperar só o aluno chegar pra gente poder começar a aula e começar aqui nos trabalhos, viu, meu povo? E é isso, meu relato, meu povo, sobre a autoescola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Faz tempo que a lei não aparece, mas é isso, né, meu povo? E quando eu retornar, vai ser para mostrar a vocês a nossa motoca, né? Que eu já tô devendo há muito tempo. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Fui. Até o próximo vídeo, meus amores.